Olá, queridos, tudo bom? Quanto tempo, não é? Mas eu vou estar contando para vocês exatamente o porquê desse tempo todo que a gente não deu uma palavra para vocês, mas eu não quero com isso que você tenha um pressentimento errado de coisas que acontecem na vida de um cristão maduro, porque eu me considero um cristão maduro, eu sei o porquê que eu estou dizendo isso. E também sei o porquê que passou esse tempo todo sem eu dar uma palavra para vocês, claro. Mas a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, certo? Ele diz que quando nós estamos no mundo, porque nós ainda estamos nesse mundo, nós passamos por aflição. Mas o versículo ele não parou aí. A aflição pode até vir para a sua vida. Você pode até se aperceber que está em um momento de turbulência, em um momento de aflição, em um momento em que você olha para um lado, olha para o outro, você diz: aqui neste mundo não tem ninguém para me socorrer. Aí é o momento em que você olha para o alto e vê que tem alguém que é muito mais importante, que pode te socorrer. Porque, queridos, as coisas que estão nesse mundo, elas passam. As coisas que estão nessa terra, elas passam. Tudo que você imaginar que é desta terra, inclusive o seu corpo, ele passa. Porque o seu corpo é terreno, mas o seu espírito, ele é eterno. Então ele disse: no mundo, neste mundo, aqui nesta terra, você passa por aflição. Mas isso não quer dizer que a sua vida toda, em todo momento, você vai estar por aflição, em aflição. Porque ele disse: passa. Quando diz passa, nós podemos entender que a aflição ela é passageira. Mas a única coisa que é eterna é o quê? A palavra. Porque a palavra é Jesus. No mundo tereis aflição. Mas, vírgula, mas ele disse: tenha bom ânimo. Ele não diz para a gente estar na aflição, mas ele diz para a gente passar tendo bom ânimo. Por que ter bom ânimo diante de uma situação, diante de uma aflição que você está passando? E ele diz: tenha bom ânimo. Ele disse: olha, eu venci o mundo. Aí você pode pensar: ah, mas era Jesus? Você está falando em relação a Jesus? Jesus está dizendo que ele passou por aflição, ele venceu. Ele é Jesus, certo? E você é o quê? Você é irmão dele. Você é filho de Deus. Se isso você se considera um cristão. Porque cristão é aquele que crê. Cristão é aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e que crê na palavra de Deus. Crê, anda em fé. Ele disse: passar é um momento, mas estar na presença, sabe? Desfrutar da presença é muito melhor, é muito mais superior. Sabe, queridos, quando nós temos vários irmãos, deixa eu contar para você, quando nós temos vários irmãos, nós temos vários problemas. Não é verdade? Eu não sei quantos irmãos você tem, mas comigo, lá em casa, são 8. Então, quando você tem vários irmãos, você tem vários problemas. E quando você está dentro, inserido em uma família, que essa família tem bens e tem vários irmãos, aí tem bens e vários problemas. Então, quando foi em setembro do ano passado, foi um tempo muito assim perturbador na minha vida. Eu posso dizer que ele começou a perturbação desde janeiro, com alguma situação pessoal. Mas quando foi em abril, queridos, houve uma situação que eu fui visitar meus pais, foi no tempo da pandemia, eu fui visitar meus pais, que eles estavam no interior, eu que levei eles para lá, para eles estarem lá, separado da contaminação que está no mundo até hoje.
Mas eu fui lá assistenciar ele, porque só você abandonar alguém não é humano. Humano é você deixar, mas você visitar. Você estar lá, você estar presente, você demonstrar o seu amor, a sua empatia. Então eu fui lá e uma pessoa da minha família se levantou contra, assim, e levantou toda a família contra mim, e aquilo ali me causou um grande mal-estar, uma grande angústia, que você nunca espera coisas desse tipo acontecer. Mas eu tomei uma decisão naquele momento, eu tomei a decisão de, como um cristão maduro, como eu disse para você, não guardar a mágoa daquela pessoa. Mas no mesmo instante que aconteceu, eu não vou dizer a você, não vou ser hipócrita de dizer que aquilo ali não me perturbou, perturbou demais. Mas no mesmo instante, é como a palavra de Deus diz, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Eu disse, Pai, em nome de Jesus, eu sei quem está por trás de tudo isso. E eu, Pai, oro por esta pessoa e que não impute, Pai, sobre a vida dela esse pecado, esse peso que ela está se levantando contra mim. Pai, eu sei que ela vai ter que pagar pelo que ela fez, mas Pai, que seja leve. E eu descansei, queridos. Quando foi no outro dia, duas pessoas ligaram para mim, uma pessoa ligou para mim e eu recebi uma notícia também de uma oferta, uma boa oferta. Mas por que eu recebi essas duas ofertas no dia seguinte de algo que aconteceu no dia anterior? Porque eu tomei a decisão de guardar o meu coração, liberar o meu coração e andar em fé. Andar em integridade, andar como um cristão maduro que eu sou. Não são pessoas que vai dizer, você agora está um cristão maduro. Você sabe que você é um cristão maduro pelas suas atitudes, pelo seu conhecimento, pelo seu andar com o Senhor, pela sua sensibilidade de ouvir a Deus. Então, queridos, no outro dia eu ainda estava um pouco magoada, mas com meu coração livre. E eu disse, Pai, obrigada, porque você não permitiu eu ser roubada. Porque você, Senhor, cuidou de mim e eu atentei para ouvir a tua voz. Então passou-se essa tempestade. Quando veio em julho, meu pai adoeceu, né? Quando foi em agosto, eu fui buscar ele, e a gente internou ele, todas essas coisas, e meu pai veio a falecer em setembro. Mas a maior perturbação não foi essa. Foi que uma outra pessoa de dentro da família se levantou contra e assim, tirou meu pai de onde ele estava, botou em outro lugar e aquilo ali causou ainda mais a agravar o estado que ele estava e ele veio a óbito. E essa mesma pessoa, ela foi lá, tirou meu pai, tirou o corpo dele, queria enterrar sem ninguém perceber, sem ninguém saber. E foi um desastre na minha família. Você acha assim, nossa, isso só acontece em filme? Não acontece. Na vida real também. Porque os filmes são tirados de vida real. Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, você só via em filme, mas hoje você está vendo, é real. Sabe, queridos, e depois disso aí eu fiquei com a minha mãe na minha casa e foi aquela confusão, irmão contra irmão, por causa das coisas que meu pai deixou e até hoje ainda rola isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Sabe, queridos, a sensação que tem dentro de mim que todas essas coisas já foram resolvidas e que não vale a pena a gente ficar remoendo o passado. Teve um dia que eu acordei, eu fui dormir, eu disse, pai, eu não aguento mais, porque eu não estava mais conseguindo dormir, eu estava acordando todos os dias de 4h45 da manhã. Sabe o que é todos os dias você acordar de 4h45 da manhã? Do nada. Como eu gosto de correr, eu acordava de 4h45, eu ficava esperando dar 5 horas. Nos dias que eu ia correr, porque para mim aquilo era uma terapia. Então o que me ajudou muito nesse tempo foi correr. Então os dias que eu não corria, que eu acordava cedo, para mim era horrível. Mas, queridos,
O que eu quero dizer para você com isso é que a única coisa que você tem que fazer é, como diz a palavra de Deus, guardar o teu coração, porque é do teu coração que procedem as fontes para a tua vida. Então, se você quer crescer em Deus, se você quer avançar em Deus, não deixa que nada, não deixa que ninguém venha te parar. Não deixa que situações, circunstâncias, família, pai, mãe, irmão, ou quem seja, venha te parar. Porque olha, o que Deus tem para você é muito maior do que o que tem neste mundo. Porque todas essas coisas que estão neste mundo passam. Bem como a sua concupiscência, os seus desejos carnais e corruptos. Mas a palavra de Deus, quando você decide andar na palavra, é eterna, queridos. Então eu chamo você para usar esse exemplo de vida que eu tive como um exemplo de olhar para trás e dizer, nada disso vai fazer com que eu pare, porque o que Deus tem para mim é muito maior. Amém? Nada desse mundo deve fazer com que você pare, porque o que Deus tem para você é muito maior. Então, olha, avança, vence, conquista, alcança, dá um passo diante de todas essas coisas, porque o propósito para o qual você está aqui na terra vai se cumprir. Mas depende de quê? Você queimar as pontes, você deixar o passado no passado, você viver o seu presente com um alvo no futuro. O futuro, este futuro que Deus tem para você, que só Deus pode fazer, só Deus pode agir, só Deus pode levar você muito mais adiante. Amém, queridos? Então, um grande abraço, fica com Deus. E se você conhece alguém que está passando por situações, que esse vídeo possa estar alertando esta pessoa, a não andar segundo a vontade da carne, mas andar segundo a vontade do Espírito, envia para ela. Amém? Um grande abraço, querido. Fica com Deus. E olha, se precisar de alguma coisa, me procura. Eu estou à disposição para te ajudar. Amém? Amo sua vida e guarda o teu coração. Beijos.